Fala pessoal da internet, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas Soares, sejam todos bem-vindos ao canal Instruídos na Verdade. Nesse vídeo eu quero falar um pouco a respeito dos nossos últimos dias. Esses últimos dias temos, como diz Paulo lá em Timóteo, temos vivido dias trabalhosos. E esse é o tema deste vídeo, os dias trabalhosos que estamos vivendo. O texto ele está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. E não só desviarão os ouvidos da verdade, como se voltarão para as fábulas. Algo interessante que Paulo nos diz aqui na segunda carta de Timóteo. A apostasia, mais uma vez, ela é predita aqui por Paulo, que nos últimos dias haveria a apostasia. A apostasia, em um significado mais simples, seria o abandono de fé. Então, apostasia, em um significado simples, seria isso. O abandono. Dentro da Bíblia, seria o abandono de todas as doutrinas, de todas as regras, de todas as leis instituídas por Jesus Cristo. Isso é apostasia. E como disse Paulo, hoje ela está se cumprindo. Ela cumpria desde aquele tempo, em que muitos daquele tempo estavam, de fato, contrários à palavra de Deus. E hoje não é diferente. Hoje muitos têm se rebelado contra a verdade de Deus. Não é difícil você encontrar por aí, seja pessoas na rua, seja em igrejas, ou até mesmo aqui na internet, pessoas que estão caminhando contrários a toda a verdade de Deus. Pessoas que estão indo após as suas interpretações equivocadas das Sagradas Escrituras, criando novas doutrinas, criando com base em interpretações próprias, novos rumos para poder encaixar a sua vontade carnal à palavra de Deus. Não é muito distante, eu já ouvi até gente falando que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Eu achei isso um completo absurdo. Diziam que a Bíblia continha a palavra de Deus misturado com heresias e acréscimos dos homens. Isso é um completo absurdo, já que a Bíblia em sua totalidade é perfeita, não só contém a palavra de Deus, como é a palavra de Deus. Essas duas coisas. E não, essa afirmação de que ela contém, mas não é a palavra de Deus. Ela não só contém, como é a palavra de Deus. Ela é perfeita e eficaz para direcionar o homem que quer fugir do pecado, fugir do inferno e caminhar no caminho da verdade, que é Jesus Cristo, e dar a ele um novo rumo para a sua vida, dar a ele a porta da salvação. E isso é a palavra de Deus. É isso que a Bíblia faz. Infelizmente, muitos vencidos pelo mal tentam colocar várias e várias partes da Bíblia como sem valor, como acréscimos, como doutrinas de homem que não são necessárias à salvação. Muitas doutrinas que livrariam muitos da perdição são postas de lado. Muitas verdades que endireitariam o caminho de muitos são anuladas pela vontade e o ensino dessas pessoas. Como diz aqui no versículo 3, eles não suportarão, chegará um tempo em que eles não vão suportar a sã doutrina. E é o que vivemos hoje. As pessoas, muitas das vezes, já não suportam mais as doutrinas dentro da Bíblia. Muitas já não suportam. Muitas já não suportam ir a um culto de ensino. E se começar o pastor descer o cajado, ele já sai dali furioso, já sai dali torcendo o beiço, como diz por aqui
Então, a pessoa já não está suportando mais ouvir a verdade. Por quê? Porque o inimigo tem tomado conta do coração dele, falando, você não precisa viver dessa forma aí. Para que sujeitar a sua carne longe das vontades que ela quer satisfazer? Para que sujeitar a sua vontade, né? Jogá-la por terra e fazer a vontade de Deus? Muitos têm esse pensamento no coração e não se dão conta disso. Não se dão conta que é o inimigo colocando isso no coração deles. Então veja bem, muitos já não suportam ouvir a sã doutrina, já não suportam ouvir a verdade. Muitos, por exemplo, já não suportam ouvir que você deve amar o irmão. Quer fazer com que muitos saiam de um culto, por exemplo, bravos? Fala isso. Fala que você tem que perdoar. E muitos vão sair, se você falar uma coisa dessa aí, muitos vão sair arrepiados com você. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Ou seja, o ouvido deles não vai suportar isso aqui. Então eles vão ficar como? Eles vão ficar de igreja em igreja, de pastor em pastor, procurando alguém para que possa dizer para ele que o que ele faz de errado não tem problema. Tá aí aquela velha questão. É pecado ou não é pecado? Por que você acha que essa pergunta é feita muito nos dias de hoje? É isso aqui. A pessoa tem um comichão no ouvido, mas será que realmente isso é pecado segundo a Bíblia? Aí ele se vale de muitas coisas, né? Se vale, né, de que a lei de Moisés já passou, nós estamos na época da graça e acabou a lei. Engana-se quem pensa que na graça não existe lei. Existe ordem desde o começo de todas as coisas. Porque Deus, arquitetando todas as coisas, colocou leis sobre todas as coisas. Um exemplo. Colocou uma lei no espaço em que todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno de uma estrela. É uma regra que está na natureza. Quem colocou a regra? Deus. Para quê? Para ser eterna. Passa tudo. A lei não muda. Entendeu aí? Quantos e quantos anos essa lei está aí em andamento aí no espaço? Quantos e quantos anos as leis dadas por Deus à natureza estão aí? Que a terra produza. Aonde você coloca um pouquinho de terra, lá ali nasce qualquer coisa. Nasce um capim, se você colocar uma semente ali, vai nascer. A regra é clara. E se a lei, ela vai ser cumprida. Na graça, não é diferente. O Novo Testamento, de Mateus 1:1 até Apocalipse, capítulo 22, versículo 21, tudo isso é a nova aliança. E ela precisa ser cumprida. Caso você queira herdar a vida eterna, caso você queira a sua salvação, obedeça a nova aliança. Porque o homem tem que entender uma coisa. O mundo caminha apenas para a destruição. Eu não estou falando do planeta Terra. Eu estou falando do mundo, do sistema social do homem, né? Que está mergulhado em corrupção. Esse mundo caminha para a destruição. Os homens têm se destruído todos os dias. A gente vê aí com mortes, assassinatos, acidentes gravíssimos, certa falta de paciência. O homem tem se destruído. Pessoas estão destruindo as suas mentes, os seus corpos com todo tipo de coisa errada. E aí? O mundo só caminha de mal a pior. E os homens são convidados por Deus a fugir da destruição. Porque encara uma coisa, um homem que se embriaga, ele está destruindo o seu corpo, não está? Está, porque aquela bebida intoxicante vai destruir ele pouco a pouco. Não obstante, se ele entrar dentro de um carro, um exemplo, e sair dirigindo embriagado, tanto ele vai acabar com a vida dele, quanto pode acabar com a vida de um outro ser humano que não tinha nada a ver. Aí tem muita gente que quer perguntar para o pastor se é pecado beber. Você está vendo aí o resultado daquele que fica, né, deixa a sua carne
cobiçar o vinho, as bebidas alcoólicas, para no fim gerar destruição nele mesmo? Então veja bem, as pessoas querem alinhar a palavra de Deus às suas vontades. É tanta gente que tem a Bíblia na mão, mas o coração no mundo, né? Tem a Bíblia na mão, mas não tem tempo para abrir e refletir na palavra de Deus. A luz está aí, mas eles querem amar mais as trevas. Então as pessoas saem amontoando para si, né, conselhos, né, doutores ou conselhos de um, de outro, a fim de saber se aquilo é errado ou não. Até que ele chega na resposta que é a que mais bate com a vontade dele. Não tem problema. Quando ele acha uma pessoa que se diz entendido da palavra de Deus e fala isso para ele, ele chega no patamar que ele queria. Não tem problema, minha mente agora está limpa. Ele ignora que a consciência dele está dizendo que está errado e quer viver artificialmente. Não tem problema. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Outro problema nos dias de hoje. Quantos e quantos não estão envolvidos? Agora eu falo para pregadores, aqueles que ensinam a palavra de Deus. Quantos e quantos não são os homens que têm o privilégio de ensinar homens, mulheres, multidões, e estão pegando fábulas, coisas mentirosas, como eu falei no começo do vídeo, até dizendo que a Bíblia não contém toda a verdade de Deus. Quantos e quantos não são os homens que estão utilizando esse prestígio que ele tem junto aos seus ouvintes para introduzir neles coisas errôneas, coisas sem nenhum valor. Um conselho bom a todos os ouvintes, seja do canal Instruídos na Verdade, seja de qualquer outro canal. A Bíblia está na sua mão, disponível a você 24 horas por dia, até mesmo na internet. Quando alguém falar qualquer coisa, primeiro, analise, pegue os textos bíblicos, coordene seus estudos de maneira que a Bíblia te instrua e não você queira colocar veredas nas palavras da Bíblia, já que ela é inspirada pelo Espírito Santo e é Ele quem conduz o homem à verdade. Então, veja bem, oriente-se segundo a Bíblia. Se você não consegue compreender bem a Bíblia, participe dos cultos de ensino. Vá a uma igreja. Procure aprender. Como é que você quer saber da verdade sem aprender a verdade? Como é que você quer saber de Bíblia sem estudar Bíblia? Mas eu estudo em casa. Mas a igreja é um bom lugar para se aprender, porque lá você troca o quê? Experiências. Lá você tem pessoas mais velhas na fé que você. Lá você tem pessoas que estão habituadas a um padrão de vida digno e santo diante de Deus. Então, fuja da apostasia. Fuja desse pecado nesses últimos dias. Crentes, orem mais. Busquem mais. Evangelizem mais. Mas evangelizem a palavra de Deus. Não aquilo que você quer que a Bíblia seja, mas aquilo que a Bíblia ensina a todo homem ser, se ele quiser salvar a sua alma. Deus luta por você todo dia. Então, comece a analisar os seus caminhos e comece a se enquadrar na palavra de Deus. Fuja da apostasia. Fuja deste mal. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Jesus possa lhe instruir todos os dias através da Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo possa guiar suas veredas ao caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu!